Bora conhecer agora outra estrutura de repetição do Python, que é o while. Ele existe em praticamente todas as linguagens. Diferente do for, tem que ter um critério de parada, porque senão você cria um loop infinito. Apesar de você também poder criar um loop infinito no for, mas no while você tem que ter bastante cuidado, porque o critério de parada não está embutido na estrutura de repetição. Então vamos criar aqui um ambiente para o while, tá? Então mk virtual env, vou chamar de while, ok? Bom, estrutura criada, agora vamos criar o arquivo Python, ok? Vou limpar aqui. Vamos lá, vi, vou colocar while 1.py, ok? Então tá aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro colocar um for para a gente ver a diferença entre o for e o while, tá bom? Então vou aqui, ó, vou criar um for, por exemplo, x in range 1, 10. Ou seja, esse for vai variar de 1 a 9, né? Porque o 10 não entra na contagem, né? Como a gente já viu no for, ok? Então print, vou colocar aqui x, ok? Esse é o for variando de 1 a 9, ok? Então vou colocar ele aqui, ó, para executar. Então tá aí, ó, ele variou de 1 a 9. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o while e você vai entender por que o critério de parada no while é tão importante, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, né? A gente fez com for. Para fazer a mesma coisa com o while, né? Eu teria que ter uma variável também, né? Ok? While x menor que 10, imprimir, né? Do mesmo jeito ali. X, né? E aqui eu tenho que trabalhar a variável do critério de parada, né? A variável do critério de parada é o x, né? Então o critério de parada é esse aqui. Se x for maior ou igual a 10, ele para. Mas para que isso seja verdade, eu tenho que variar o meu x, ok? Então eu vou ter que chegar aqui, ó, colocar x igual a x, por exemplo, mais um, vou variar ele aqui. Agora você entende, aqui eu não precisei trabalhar esse critério de parada. Por quê? O range faz isso para mim. Já no while não. A variável do critério de parada, ela é importante, porque senão o while fica executando infinitamente, tá bom? Então, se eu vier aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Opa. Vou rodar ele aqui, executar ele. Limpar. Tá aí, ó. Ok? Agora, se eu vier aqui e não variar o x, né? Eu vou botar um comentário aqui. Isso aqui vai ser sempre verdadeiro, né? Porque o x não vai estar sendo acrescentado de 1. Ok? Então ele nunca vai chegar a ser maior ou igual a 10. Ok? Então, vamos lá. Gravei. Agora eu vou botar para executar. Você vê aí, ó, que ele está sempre 0, porque o x não varia. No caso ali, ele não é incrementado de 1. Tá bom? Então vou dar um Ctrl C aqui. Então, essa é a diferença básica entre o for e o while. No for, quem verifica o critério de parada é o range. Você não precisa trabalhar a variável. Já no while, você tem que trabalhar a variável, senão você pode ter um loop infinito. Os loops, eles são muito importantes, né? Por exemplo, para jogos. Você cria um loop ali e dentro daquele loop ele vai criando todo o ambiente do jogo e também verificando se as teclas são pressionadas para poder processar alguma ação no jogo. Então, se você apertar a tecla para cima, né, o boneco vai para cima, né? Se você apertar a tecla para baixo, o boneco vai para baixo. E assim por diante. O loop também é muito importante na área de robótica, porque os sensores eles têm que estar sempre monitorando o ambiente. Para fazer isso, né, você coloca esses sensores dentro de um loop.
para que o robô esteja sempre monitorando através dos sensores, né, o ambiente e fazendo os cálculos, né, para poder agir de acordo com a resposta do sensor. Um uso muito comum do while é fazer menus de opções de programas. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer um menu de programa aqui para você ver como funciona, tá? Então, por exemplo, vou importar uma biblioteca chamada OS, porque o Python não tem a função de limpar a tela. Isso porque ele foi projetado para ser uma plataforma independente do sistema operacional. Então eu vou importar a biblioteca do sistema operacional para poder fazer a limpeza da tela, para poder usar o comando clear. Agora eu vou criar uma variável para armazenar a opção do usuário, né? Opção igual, por exemplo, aqui. Vamos botar ele armazenando a primeira opção do programa. E aqui eu vou abrir o while. While, opção diferente de yes, or opção. Opa, or não. And opção diferente de S maiúsculo. Ou seja, se a opção do usuário, né, for diferente de S maiúsculo ou S minúsculo, ele continua com loop, ok? Ele só para o loop se for colocado S maiúsculo ou S minúsculo. Fora isso, ele continua o loop, ok? Aqui eu vou usar a biblioteca para limpar a tela, tá? Então é os.system clear. Tá? Isso aqui a gente vai ver depois. Eu só estou mostrando um dos usos práticos do while, ok? Vou colocar aqui print. Vou colocar mais aqui. Print. Vou colocar no menu do programa. Ok. Aqui. Opa. Aqui eu vou pular uma linha. Print. Primeira opção I, tá, de incluir. Né? Print. A segunda opção A de alteração. A terceira opção. Vou botar aqui alterar, né? Terceira opção é de editar. A quarta opção, X de excluir. E a última opção é a sair do programa, S de sair. Ok? Então essas são as opções, né? Vou pular uma linha aqui também. E aqui eu vou esperar a opção do usuário. Input. Qual a sua opção? Ok? E aqui embaixo, de acordo com a opção do usuário, eu executaria uma rotina para poder fazer ou a inclusão, ou a alteração, ou a edição, ou a exclusão. Então, para isso, a gente vai ver depois também, né? Eu vou usar uma sequência de cases, né? Mas no Python não é case, é match. A gente vai ver isso também depois. Então aqui eu vou pular uma linha. Match. É como se fosse o case no Python, porque o Python não tem case, né? Nas outras linguagens tem, mas no Python não, é match, ok? Match opção, ok? O case a gente usa aqui, né? Case, por exemplo, se for I maiúsculo ou tá? I minúsculo, aí o que a gente vai fazer? Print seria executar uma outra rotina do programa. Mas aqui eu não vou programar uma outra rotina que demoraria muito. Então só vou imprimir aqui, ó, print rotina para inclusão. Ok? E aqui vou colocar um input para dar uma parada, né? O usuário vê a mensagem. E um outro detalhe também
No Python a gente não usa break, tá? Depois de cada case. Tá? Nas outras linguagens o break é usado. Para cada case você tem que colocar um break, porque senão ela continua fazendo uma verificação nos outros cases. Mas aqui no Python não precisa. Case. Agora é alterar ou seja, se a opção for um A maiúsculo ou um minúsculo, ok? Print, rotina para alteração. E aqui também um inputzinho para parar e ele vê a mensagem, e o usuário vê a mensagem. Case print rotina para edição. E aqui no input também. Case X maiúsculo ou X minúsculo, né? Print rotina para exclusão. Case, ok? S ou Szinho é a saída, né? Então aqui a única coisa que eu faço é print. Vou colocar aqui até mais. Opa. Até mais, que é a saída do programa, né? Eu não preciso colocar um. Opa, aqui eu botei input. Eu não preciso colocar um input, porque ele vai sair para o sistema operacional vai ficar esperando algum comando do usuário e vai continuar a mensagem lá na tela. E agora aqui, case, seria o otherwise ou default das outras linguagens, ou seja, se nenhuma dessas opções forem escolhidas, né, ele imprime opção errada. Em outras linguagens seria otherwise, em outras seria default, tá? Mas aqui no Python se usa o underline 2 pontos para indicar isso. Se nenhuma das opções foram escolhidas, né, coloca ali a mensagem opção errada. E aqui também, como ele vai dizer opção errada, né, tem que colocar um put aqui para o usuário ver que foi escolhida a opção errada, ok? Bom, agora a gente vai dar uma olhada para ver como é que funciona. Então tá aqui, ó. Esse é o menu, né? Se você botar I de incluir, ele vai lá para uma rotina de inclusão, ok? Se você botar A, ele vai lá para uma rotina de alteração, ou também se você botar A maiúsculo também na rotina de alteração. Se você botar E, ele vai para uma rotina de edição. Se você botar X, ele vai para uma rotina de exclusão. Se você botar uma opção que não esteja ali no menu, ele simplesmente fala que a opção está errada, né, e volta lá para o menu. E se você botar S de sair ou S maiúsculo de sair, entendeu? Ele sai e volta para o sistema operacional e diz ali até mais. Então esse aí é um dos usos aí do while, um dos usos mais comuns, né, do while. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.